Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Morrinho, espero que todos estejam bem. Hoje, para a gente fechar o nosso caderno 2, na frente 2 de Geografia, a gente trabalha com a aula 30, que aborda o histórico da industrialização brasileira. A ideia não é trabalhar cada governo e sua atuação quanto ao processo de industrialização, mas sim pensar no processo de industrialização e como que ele se desenvolveu ao longo da história do nosso país. É um conteúdo que aparece com bastante frequência nos vestibulares, portanto, precisa bastante da atenção de vocês. Me acompanhem nos próximos slides. Para começarmos, então, o nosso conteúdo, acho importante caracterizar o que é um processo de industrialização. O que a gente já sabe é que a indústria é uma atividade econômica que se caracteriza na transformação de matérias-primas em novas mercadorias, que é uma atividade do setor secundário na economia. Mas o que é o processo de industrialização? O processo de industrialização ele ocorre quando o peso da riqueza gerada pela indústria passa a se tornar mais significativo na geração de riquezas de um país. Ou seja, quando o peso da atividade industrial é cada vez maior nas atividades econômicas. Ao mesmo tempo, podemos considerar um processo de industrialização ocorrendo quando a quantidade de trabalhadores, de alguma forma, aumenta dentro dessa atividade econômica em relação a todas as outras atividades de um país, ou quando o peso da atividade industrial influencia cada vez mais nas exportações dentro de um território. Mas a atividade industrial é o peso quanto à economia, quer dizer, quanto mais ela produz dentro das atividades econômicas, quanto mais ela produz riqueza, dentro das atividades econômicas como um todo. E será que sempre houve um processo de industrialização no Brasil? A resposta é não. Então, quando a gente olha para esse histórico da industrialização, que é o objeto de estudo dessa aula, a gente tem que lembrar que até praticamente a metade do século XIX, praticamente não havia desenvolvimento industrial no Brasil. Eram pouquíssimas atividades industriais que apareciam e que nem eram computadas com grande peso ou com grande relevância dentro da nossa economia. E por que isso acontecia? Isso se deve muito à estrutura social e à estrutura econômica que se formou no Brasil ao longo do seu período colonial. A gente sabe, turma, que durante o período colonial, principalmente, a vinda de escravos do continente africano foi muito intensa. E os escravos que aqui trabalhavam realizavam um trabalho compulsório, um trabalho sem remuneração, e isso fazia com que a quantidade de pessoas dentro do nosso país com capacidade de consumo se tornasse muito pequena. Então, de cara, o que nós temos como um grave problema é justamente esse reduzir do mercado consumidor, que não tem capacidade de compra, justamente porque boa parte dessa sociedade que aqui vivia era uma sociedade de trabalho escravo. Mas, além disso, a gente tem que pensar na estrutura da nossa economia. Por mais que houvesse trabalho escravista, pensamos na nossa economia como uma economia agroexportadora. A geração de riquezas dentro do país basicamente se dava pelo setor primário da economia. E à medida que a gente tinha esse setor primário da economia desenvolvido, ele não se desenvolvia para produzir bens para o consumo interno, mas sim para produzir bens para o consumo externo. Então você tem várias regiões do país que em determinados momentos da história atenderam com atividades específicas este mercado externo. É por isso que eu trago para vocês, dentro dessa pequena observação, que o nosso território, ao longo dessa história, ou até meados do século XIX, funcionou como um território em arquipélago. Então, olha para o rabisco que eu vou fazer aqui no mapa com vocês. Por que um território em arquipélago, né? Um arquipélago é um conjunto de ilhas. E quando a gente pensa na formação do território brasileiro, do ponto de vista econômico, uma primeira ilha de desenvolvimento formada se deu ao longo do litoral nordestino. E o que se produziu, o que se especializou em produzir nessa ilha? Cana-de-açúcar, para que o açúcar se tornasse um produto de exportação. Posteriormente, podemos pensar no desenvolvimento da atividade mineradora, em especial no estado de Minas Gerais, pouco também no estado de Goiás, norte do Mato Grosso, e essa atividade mineradora, ao se desenvolver, buscava a exploração de minerais com qual intenção? A intenção da exportação. Quando a gente analisa posteriormente a atividade cafeeira, São Paulo, Paraná, Rio de Janeiro, o mesmo intuito. Quando a gente faz uma análise da produção de borracha na região norte, o mesmo intuito. Quer dizer,
Em nenhum momento eu vejo algum elo entre essas várias regiões brasileiras. Eu vejo uma ligação entre essas regiões brasileiras. Por quê? Porque não havia um mercado interno, de fato, no Brasil, apenas um mercado externo. Então, não havia necessidade de promover o desenvolvimento industrial se a nossa economia estava voltada para fora e não estava voltada para dentro. E vai contribuir, logicamente, esse mercado consumidor super reduzido dentro do nosso país por conta aí do predomínio da mão de obra escrava. Sempre vai ser assim? Não. Essa é a situação que eu caracterizo para vocês até metade, praticamente, do século XIX. Na segunda metade do século XIX, para o final, na verdade, desse século XIX, início do século XX, a gente começa a perceber, então, um surto de industrialização nacional. Quer dizer, a indústria começa, de fato, a ganhar corpo no Brasil, começa, de fato, a produzir um volume maior de riquezas a ponto de ter uma participação mais efetiva na nossa economia. E o que leva esse surto de industrialização a acontecer? Logicamente que isso passa pelo final da escravidão. Com a Lei Áurea, a gente tem a liberação de uma grande massa de trabalhadores escravos para se tornarem trabalhadores assalariados. A gente sabe que não foi isso bem o que aconteceu, que, na verdade, houve um fluxo muito intenso de europeus para ocupar as vagas no mercado de trabalho dessa população que tinha sido escrava. Mas o que é importante a gente pensar como o final da escravidão? Quem passa a trabalhar no Brasil não trabalha mais de forma escrava. Trabalha mediante a relação de assalariamento, ou seja, eu tenho remuneração a partir do momento que eu trabalho. Os imigrantes, principalmente, são aqueles que vão ter essa remuneração. E à medida que eu tenho uma parcela da população trabalhando de forma remunerada, quem trabalha de forma remunerada tem poder de consumo. Então, aquele mercado interno, aquele mercado consumidor, que era muito reduzido, começa de fato a se desenvolver com o final da escravidão. A gente tem que lembrar que esse final da escravidão ele acontece em meio ao desenvolvimento do ciclo da cafeicultura no Sudeste, e que essa atividade era a atividade que representava grande parte da riqueza gerada pelo Brasil. É importante a gente perceber, então, que a cafeicultura e a atividade industrial vão dialogar fortemente nesse contexto histórico. E como que isso vai acontecer? Com o desenvolvimento da malha ferroviária para a produção e escoamento do café. Eu olho para essa imagem, e ela não vai ficar muito clara para vocês, porque ela está pequenininha. Eu tenho um mapa da Carta de Estradas de Ferro do estado de São Paulo, no caso da província de São Paulo, no final do século XIX. Essa área onde eu faço um círculozinho é onde fica a cidade de São Paulo. E aí eu tenho linha férrea que liga São Paulo ao Rio de Janeiro, passando pela região do Vale do Paraíba, São Paulo ao litoral, ligando até a cidade de Santos, São Paulo até a região de Sorocaba, até a região de Piracicaba, a região de Ribeirão Preto, de Pirassununga, de Casa Branca. Quer dizer, a partir do momento que eu tenho várias ferrovias constituídas no nosso território para ajudar no escoamento da produção cafeira até o litoral, até o Porto de Santos, essa mesma malha ferroviária pode ser muito útil para o escoamento de outros bens, para a circulação de pessoas. Então, à medida que eu tinha meios de transporte desenvolvidos dentro do nosso território, em especial no estado de São Paulo, a circulação de pessoas e mercadorias torna-se mais intensa. Para quem queria desenvolver atividade industrial, era a oportunidade desse produto industrializado poder alcançar diversas regiões enquanto mercado consumidor. Mas não é só essa a contribuição que a cafeicultura vai dar. A cafeicultura gera uma riqueza muito significativa para o Brasil. E o cafeicultor que recebe essa riqueza significativa, ele tem pelo menos duas opções a fazer com esse capital. Primeira opção, reinvestir no café. E assim tentar ganhar mais dinheiro com essa atividade, que naquela época era extremamente promissora. Mas tinha uma outra opção. Uma opção aí, talvez mais vanguardista, de pegar o dinheiro desse café e começar a diversificar seus investimentos. Sacando a ideia de que estava aumentando, a disponibilidade do mercado consumidor no Brasil, sacando a ideia de que essas pessoas tinham necessidades de consumo e tinham agora poder de consumo, atividades do setor terciário começam a se desenvolver nas cidades. Comércio,
prestação de serviços, mas para o comércio se desenvolver e vender bens, era preciso que se produzisse bens. Então, a indústria entra nessa esteira de atender às necessidades do setor terciário. Por outro lado, muitas indústrias, para se desenvolverem, precisam tomar dinheiro emprestado de bancos. Bancos começam a se desenvolver para poder financiar o desenvolvimento industrial. Então, veja que interessante, o capital oriundo da cafeicultura, ele pode ser usado para mais café, ele pode ser usado para a produção industrial se desenvolver e ele pode ser usado para atividade comercial, bancária, de prestação de serviços também se desenvolver. A imagem que eu trago aqui para vocês é a imagem da Avenida Paulista no comecinho do século XX. É uma foto de 1902. A Avenida Paulista, turma, que hoje é o coração financeiro do Brasil, ali abrigava grandes mansões da elite cafeeira, que pouco a pouco foi se diversificando em elite comercial, elite industrial, de prestação de serviços, e que já naquela época concentrava boa parte da riqueza produzida no país. O que eu acho legal vocês pensarem? As condições para o desenvolvimento industrial se deram principalmente no Sudeste, no estado de São Paulo e no Rio de Janeiro. Não é à toa que a indústria se desenvolveu mais rápido nessas regiões, que essas regiões, ao longo da história, passaram a concentrar mais atividades econômicas e cada vez mais população. Tá joia? Eu acho essa associação muito importante de ser feita. Mas veja, estou falando de um surto de industrialização no final do século XIX. Não estou falando ainda que o Brasil se tornou um país industrializado. Essa possibilidade de se industrializar efetivamente, ela ocorre um pouco depois, na primeira metade ainda do século XX, mas depois da década de 1930, como a gente vai ver no próximo slide. A década de 1930, ela representa na história a Revolução Industrial brasileira. E se a gente compara essa Revolução Industrial que aconteceu no Brasil com a Revolução Industrial inglesa, que aconteceu por volta de 1750, a gente pode de cara perceber o quão tardiamente esse processo aconteceu. Mas além de ser uma industrialização tardia, a industrialização brasileira, ela também é marcada por outras duas características. Por ser uma industrialização dependente, e no caso aí dependente de capitais estrangeiros, e também substitutiva. Substitutiva porque ela é ancorada em um processo que a gente chama de substituição de importações. Quando eu olho para a década de 1930 e analiso o início dessa Revolução Industrial brasileira, é super importante a gente ter em mente o papel do governo de Vargas nesse processo. Mas lembra, a ideia dessa aula não é se ater a fatos específicos sobre cada um dos governos dentro desse processo de industrialização, mas sim entender essa industrialização como um todo. Por que a gente pode chamar esse fato de Revolução Industrial brasileira? Chamamos de Revolução Industrial porque a indústria vai transformar a economia brasileira, vai transformar a maneira de se produzir mercadorias dentro do país. O nosso país, até praticamente o começo da década de 30, era um país essencialmente agroexportador. E vai deixar de ter essa postura agroexportadora para ter uma postura econômica urbana e industrial. E é justamente após, ou durante o governo Vargas, que essa postura ela vai ganhar cada vez mais corpo. Para entendermos um pouco mais desse processo de industrialização, vamos olhar para essas características, para esses aspectos que eu coloquei aqui para vocês e vamos discutir um pouquinho mais. Quando eu olho para essa revolução industrial, na verdade a gente tem um avanço já desse processo de industrialização que vinha ocorrendo do século XIX para o começo do século XX. Século XIX, fim da escravidão, desenvolvimento da cafeicultura, contribuindo decisivamente para o desenvolvimento da indústria no país. Início do século XX, Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial traz uma ênfase interessante nesse processo de substituição de importações. Porque boa parte dos produtos industrializados que a gente consumia no Brasil eram produtos importados. E Estados Unidos, nações europeias, eram os nossos fornecedores de bens industrializados. A partir do momento que essas nações se envolvem na Primeira Guerra Mundial, a economia dessas nações se direciona para a atuação na guerra. E aí a gente perde a capacidade de consumir esses bens que são importados, desenvolvendo assim internamente, pouco a pouco, essa atividade industrial. Claro que não é algo muito significativo perante a industrialização que a gente passou a ter depois,
mas num primeiro momento em que ela era muito tímida, essa industrialização de fato ganhou um pouco mais de corpo nesse contexto da Primeira Guerra. Para caracterizar a Revolução Industrial mesmo, dois fatos históricos acabam sendo marcantes nesse sentido. A crise de 1929, um fator de ordem econômica principalmente e de escala mundial, e a Revolução de 1930, um fator de ordem política, aí em escala mais nacional. Olhar para a crise de 29 e associar com a nossa industrialização é perceber que a crise de 29, enquanto crise do modelo liberal, enquanto grande crise do capitalismo, enquanto crise de superprodução, ela vai colocar fim àquele ciclo da cafeicultura que foi tão próspero no Brasil. O café entra dentro dessa onda de superprodução. O governo até tenta conter essa desvalorização do preço do café, mas a cafeicultura acaba indo à falência. E dessa falência da cafeicultura no Brasil, há uma dificuldade muito grande em se manter a importação de produtos industrializados, porque era justamente o capital do café quem bancava justamente essa importação de bens industrializados. Se a gente não tem dinheiro para importar os bens industrializados, a gente começa a precisar produzir aqui os bens que até então a gente importava. Então é onde a gente percebe o encaixe aí com esse processo de substituição de importações. Olhar para a Revolução de 1930, do ponto de vista de alguns historiadores, é falar de uma transição, de uma organização política que representava os interesses da elite agropecuária para uma organização política que vai representar os interesses urbanos industriais. Alguns enxergam como um golpe de Estado que acontece na Revolução de 30, mas isso a gente deixa para os historiadores discutir. O que a gente tem que ter em mente na Revolução de 30 é que a oligarquia cafeeira, a oligarquia pecuarista, que tinha muito poder no país, acaba sendo destituída do poder. E que um novo governo entra no país com um outro olhar sobre a economia, de deixar de lado esse perfil agroexportador para desenvolver um perfil urbano industrial. Olhando em si para o processo de substituição de importações, trago novamente a questão da definição desse processo, de produzir a mercadoria industrializada inicialmente para o mercado interno, justamente aquilo que antes era até então importado. O que eu acho muito importante vocês terem em mente nesse sentido? Esses bens que passam a ser produzidos internamente no Brasil para substituir o que era importado, não são de exclusividade da economia brasileira. O Brasil não é o único país a passar por esse processo. A Argentina, ao se industrializar, Chile, Colômbia, México, Egito, África do Sul, Índia, são todos países subdesenvolvidos que ao se industrializarem, adotam esse mesmo modelo. A gente chama genericamente esses países subdesenvolvidos que se industrializaram de NICs, Newly Industrialized Countries, países de industrialização recente. E o recente serve como paradigma do nosso tempo atual, porque se a gente comparar com o Reino Unido, é uma industrialização de fato bem tardia. Mas, Morrinho, quer dizer então que o Estado ele vai investir em todos os bens industrializados serem produzidos? Não, porque o Estado não tem capacidade financeira nem tecnológica para isso ser promovido, para isso acontecer. Mas a gente tem que perceber que o Estado ele tem um papel muito importante dentro desse desenvolvimento industrial. O Estado ele vai atuar em 3 importantes áreas estratégicas que vão fomentar o desenvolvimento da indústria no Brasil. A primeira área estratégica que vai contar com investimento estatal é a área de infraestrutura. E no caso dessa infraestrutura, a gente tem que pensar no setor de transportes, de energia e de comunicações. Investir em transportes naquela época era ampliar a malha rodoviária, a instalação de portos, de aeroportos, melhorar a qualidade de ferrovias. E o governo vai fazer isso com recursos próprios ou tomados emprestado do exterior. Por que o governo vai fazer esse investimento? Porque uma boa rede de transporte melhora o escoamento da produção, melhora a obtenção de matérias-primas, melhora o acesso dos consumidores a uma grande diversidade de mercadorias. Portanto, isso fomenta o desenvolvimento econômico. Investir em energia significava o que naquela época? Investir em companhias estatais de geração e de distribuição de energia. Mais para frente, a gente vai trabalhar com o conteúdo relacionado a fontes energéticas, matriz energética, matriz elétrica, e a gente vai perceber como que essa fase da história do Brasil, marcada pela urbanização e pela industrialização,
vai aumentar a geração de energia e diversificar o uso de fontes de energia dentro do nosso território. Sem energia, o mercado urbano não consegue ser suprido, né, dessas necessidades energéticas. Gerar energia é importantíssimo para a indústria, que também tem uma demanda muito significativa. No caso das comunicações, longe de pensar naquela época em internet, em telefonia celular, mas principalmente em sistemas de telégrafo e de telefonia fixa. Tudo isso dinamizava cada vez mais o contato entre fornecedores, produtores e os consumidores também. Um segundo ponto importante que vai ter participação do Estado é a indústria de base. Vamos lembrar que a indústria de base ou de bens de produção ou indústria pesada é aquela indústria que produz bens para atender outras necessidades industriais. Falamos da indústria extrativa, de bens intermediários, de bens de capital. Nós vamos perceber que nessa fase da nossa história, a indústria de base vai ser muito forte no nosso território. A foto que eu trago aqui para vocês é uma das atividades da indústria de base, atividade siderúrgica, desenvolvida aí pela Companhia Siderúrgica Nacional, instalada na cidade de Volta Redonda, no Rio de Janeiro. Um dos pilares aí desse nosso desenvolvimento industrial. Podemos pensar na criação da Companhia Vale do Rio Doce, que atua na área mineradora, principalmente no interior de Minas Gerais. Podemos pensar na criação da Petrobras, no setor petrolífero, petroquímico, atuando hoje em várias áreas, não só do Brasil e do mundo. Quer dizer, são 3 atividades industriais muito importantes criadas aí no início dessa Revolução Industrial brasileira. Veja, nós não seremos aqueles que compraremos esses produtos dessa indústria de base, mas a atividade industrial que porventura se instalar no Brasil vai encontrar produtos já manufaturados, semi-manufaturados, produzidos por essa indústria de base, para que eles possam dar continuidade às suas respectivas produções econômicas. Beleza? Então, super importante esse desenvolvimento. E, por fim, os incentivos governamentais para atrair empresas estrangeiras a atuarem no nosso território. Quando a gente pensa em incentivo governamental, também pensando já em conteúdo anteriormente trabalhado, a gente pode pensar na doação de terrenos, na redução ou isenção de impostos, na própria melhoria dessa questão da infraestrutura, onde investimentos públicos diretos ou indiretos são realizados no intuito de trazer novas empresas para atuarem no nosso território. Essas empresas que vêm atuar no nosso território, elas olham para outras coisas também. Olham para a mão de obra numerosa e, consequentemente, barata que havia no Brasil. Olha para esse mercado consumidor que estava em formação e que havia uma demanda reprimida ainda muito forte. E o que significa isso? É um mercado consumidor que tem uma avidez muito grande pelo consumo, que tem ainda muitas necessidades de consumo a serem supridas. E isso vai fazer, turma, com que essa nossa industrialização realmente ganhe corpo em termos de volume e de diversificação. O que é muito importante a gente perceber além dessas características? Que tipo de consequência esse processo de industrialização começa a trazer para o nosso território, que é o que a gente vai ver no próximo slide. Uma primeira consequência que a gente pode perceber a respeito do processo de industrialização é o avanço praticamente igual do processo de urbanização no Brasil, que é representado por essa intensificação do êxodo rural. O volume de pessoas deixando o campo rumo à cidade ele é explicado pelas vagas criadas no mercado de trabalho pela atividade industrial, mas também pelo setor de comércio, prestação de serviços, que acaba se desenvolvendo à medida que a indústria começa a crescer também nesses espaços urbanos. O grande problema que a gente tem que perceber é que a intensidade com que esse processo aconteceu não foi boa, porque as cidades não estavam preparadas para receber tanta gente assim. Isso acaba culminando com uma situação que a gente já estudou, que a gente chamou de macrocefalia urbana, de inchaço, né, das cidades, com diversos problemas socioambientais aparecendo. A questão da moradia, a questão da violência, do transporte, mobilidade, do lixo, das enchentes, do saneamento básico. Então, trago aí um reflexo desse processo de industrialização. Um segundo reflexo importante sobre a industrialização é uma mudança na configuração do nosso território. É super importante a gente lembrar que, num primeiro momento, essa industrialização ela se concentra no eixo Rio-São Paulo. Portanto, nesse eixo Rio-São Paulo, a gente tem o grande desenvolvimento da atividade industrial.
Porém, se eu olho para as demais regiões do Brasil, a indústria demora um pouco a chegar. E essas demais regiões acabam se tornando ainda, ou se mantendo ainda, como meras produtoras de matérias-primas. Beleza? O Nordeste, Centro-Oeste, o Norte e o Sul, grandes fornecedoras de matérias-primas. Matérias-primas para quem? Matérias-primas para a nossa industrialização, que começa a se desenvolver. Mas como que essas matérias-primas conseguem alcançar essa área de industrialização? Através do desenvolvimento das redes de transporte. Da mesma forma que esses bens industrializados abastecem ao mesmo tempo essas regiões formadoras, construtoras ou desenvolvedoras de matérias-primas. Veja que eu tenho aí uma espécie de divisão do trabalho dentro do território brasileiro, com o Sudeste sendo o responsável pela produção industrial e as demais regiões sendo responsáveis aí pela produção de matérias-primas. E o que é importante a gente pensar é como as rodovias vão contribuir para esse deslocamento acontecer e como também vai contribuir toda essa divisão do trabalho, não só para esse fluxo de matérias-primas, mas para um fluxo também intenso, turma, de mão de obra. Mão de obra que se desloca da região Nordeste, da região Norte, do Centro-Oeste e do Sul do Brasil em direção ao Sudeste. Quando a gente trabalhou com os fluxos migratórios, vimos que ao longo da história, o Sudeste foi uma área de grande atração populacional e que isso dialoga muito também com o desenvolvimento da atividade industrial. Veja como o desenvolvimento dos transportes fez com que o fluxo de imigrantes dentro do nosso território se tornasse também muito mais intenso. Então, um segundo reflexo aí, uma segunda consequência do desenvolvimento da indústria no Brasil. Uma terceira consequência ela é mais econômica mesmo. O endividamento público, o endividamento do governo brasileiro tornou-se muito alto. Por quê? Porque à medida que a gente tem um investimento estatal muito forte em empresas de base, em infraestrutura, e um investimento indireto na não recepção, de impostos por parte das empresas estrangeiras que viriam a se instalar no Brasil, a gente tem um processo em que os gastos governamentais se tornam muito maiores do que a capacidade de arrecadação. Isso deixa a conta pública negativa. E à medida que a gente tem uma conta no negativo, a gente tem que fazer o quê? Cortar gastos, aumentar impostos, e muitas vezes quem vai ter esse imposto aumentado? Cidadão. Quer dizer, vai ter um peso muito maior nos impostos para esse cidadão que vai ter a mesma qualidade de serviço prestado pelo governo? Não, porque muitos gastos são cortados. Então você tem uma situação aí que não dialoga muito bem com a sociedade. À medida que a gente tem um endividamento público, benefícios sociais passam a ser oferecidos com uma qualidade relativamente menor, fruto do investimento relativamente menor. Outra coisa econômica importante da gente ressaltar é a crescente dependência que a gente cria com o exterior, seja na captura de capitais para investimentos realizados pelo governo, seja na dependência das empresas estrangeiras que vêm se instalar aqui para gerar emprego, gerar riqueza no nosso território. Hoje, quando a gente olha para o parque industrial brasileiro, a gente percebe um parque desnacionalizado. Não estou nem falando de empresas estatais, estou falando de empresas que são nacionais. Boa parte das indústrias que atuam no território brasileiro são indústrias que vêm de fora do Brasil, que chamamos de transnacionais ou multinacionais. Então, é uma dependência muito forte em relação aos interesses do exterior. E, por fim, coloco como consequência a consolidação da nossa industrialização. Industrialização essa que se consolida como se fosse um grande tripé econômico ou um tripé macroeconômico. Eu vou apagar um pouquinho esse rabisqueiro que eu fiz no mapa do Brasil, para ficar mais fácil a gente fazer a leitura desse tripé da nossa industrialização. Existem 3 pilares, como se fala num tripé. O primeiro pilar que a gente tem, ele é formado pelo capital estatal nacional. O que é isso? É o dinheiro que pertence ao Estado e que está dentro do nosso território. Esse capital estatal nacional ele vai ser super importante para a indústria se desenvolver, em especial no setor de base, e para a indústria ser fomentada a se desenvolver com investimentos pesados em infraestrutura. Daí a gente retoma o que a gente caracterizou logo aqui em cima,
Investimento em infraestrutura, investimento no setor de base. Quem faz isso? O dinheiro que é do Estado. Joia. Mas não é só isso que desenvolve a indústria. A indústria como um todo não se baseia apenas na indústria pesada. A gente tem um segundo pilar importante, e esse segundo pilar é formado pelo capital privado nacional, ou seja, dinheiro que não é do Estado, é dinheiro particular, de pessoas, de grupos empresariais, só que de dentro do país. Quem é esse capital privado nacional? Era aquele capital da cafeicultura, principalmente. Aquele capital que, quando a indústria começa a se desenvolver, prioriza a produção apenas de bens não duráveis, quer dizer, em que a necessidade de investimento é relativamente menor, em que o alcance do consumidor é relativamente maior. É o tipo de indústria, turma, que vai produzir calçado, que vai produzir roupa, que vai produzir alimento, produto de higiene, para atender às necessidades mais básicas da população. Esse é um dinheiro essencialmente nacional, essencialmente privado. O Estado não vai investir nesse tipo de produção. Mas mesmo assim a industrialização está incompleta. Quer dizer, o que falta para completar essa industrialização? Falta a atuação do capital privado internacional. E esse capital privado internacional é o dinheiro, na verdade, das transnacionais, das multinacionais que vieram para cá, porque foram atraídas pelo governo brasileiro através desses benefícios governamentais. Então a gente vai perceber que essas empresas, quando vêm para o território brasileiro, elas vêm para produzir o quê? Principalmente bens de capital, máquinas, peças que são utilizadas em atividades industriais e bens duráveis. É onde a gente tem o setor automobilístico se instalando no Brasil, de eletrodomésticos, de eletrônicos, bens que são usados e têm uma demanda muito forte pela sociedade, mas são bens que custam mais caros de serem produzidos. Portanto, a gente não tinha uma capacidade financeira nem técnica de desenvolvê-los no território. Quando a gente tem esses três pés aglutinados, turma, nós podemos falar que o Brasil, de fato, se industrializou, porque o peso da indústria ganhou muito mais corpo dentro da economia brasileira e, ao mesmo tempo, turma, a gente diminuiu muito a necessidade de importar bens industrializados. Praticamente todos os bens industrializados que a gente consome dentro do Brasil, a gente consegue produzir no Brasil, seja por investimento estrangeiro, seja por investimento nacional, seja com tecnologia estrangeira, seja com tecnologia nacional. O grande problema é, por mais que a gente tenha desenvolvido esse parque industrial, isso tornou o Brasil um país desenvolvido? Não. O Brasil continua sendo um país subdesenvolvido, no entanto emergente. Por que emergente? Porque entre os subdesenvolvidos acabou se diferenciando por esse processo de industrialização, por essa modernização econômica. E por que eu digo isso para vocês? Porque era muito comum associar país desenvolvido com país industrializado. E isso mostra que não é verdade, né? Por mais que a gente tenha se industrializado, o desenvolvimento de fato ele não foi alcançado. Para isso é importante romper com a dependência tecnológica, é importante romper com o histórico de desigualdade, que é um processo, lógico, que leva muito tempo para acontecer. Beleza? A história vai trabalhar com vocês o desenvolvimento da indústria em cada um dos governos, quando a indústria de fato tem algum destaque. Na geografia, a gente vai complementar na próxima apostila o estudo sobre industrialização, falando um pouco mais da situação atual da indústria no Brasil. Beleza? Por hora, façam exercícios, esclareçam sempre suas dúvidas e continuem se cuidando. Tá bom? Um grande abraço, obrigado pela audiência, pela atenção. Até um próximo encontro nosso. Tchau, tchau. Se cuidem.